Cara, quando eu vou conversar com uns filósofos, uns caras assim, mano, eu sempre fico... Eu tento não parecer muito burro. Então, da próxima vez, eu trarei meus óculos pra ficar mais, sei lá, inteligente. Vacilei hoje. Ó, o Acriano mandou aqui, ó. Boa noite, amigos. Pondé, tendo em mente que o Albert Einstein dizia que o tempo é relativo, você diria que a Rockstar Games fará um bom trabalho para o GTA 6? Foram longos 10 anos de espera para o anúncio. Quais são as suas expectativas para a nova edição? Da minha ideia do que essa pessoa tá falando. Tradução. Não, ele faz para causar esse efeito, tá? Então fica tranquilo. Não tenho ideia do que ele tá falando. Isso é uma realidade paralela. GTA 6 parou, assim, até chato, porque ele dominou tudo que tem, que é relacionado a games. Até o ano que vem fudeu que é GTA sem parar. Ontem saiu o trailer e, bom, tá movimentando tudo aí. Sei lá, trending topics no Twitter, GTA... Quer dizer que isso existe sim, mesmo. sim, é um jogo. GTA 6 em romano e GTA 6 com um número normal lá. E assim, os dois de trending topics, é loucura isso daí. Mas enfim. Bom, um amigo mandou aqui uma mensagem, é que o nome dele é meio merda, né? Mandou aqui, ó. Salve, salve família. Igor, você tá rateando demais, cara. Cadê o episódio do Flow com Pondé, Rodrigo Silva e Thiago Braga pra falar de filosofia, arqueologia e história? Ia ser uma conversa muito foda com essas três lendas da comunicação. Pondé, você é o careca mais estiloso que eu conheço. Só fica atrás do Igor. Mas não, porque eu não sou careca. É uma peruca que você usa, né? Não sai, ó, não sai. Tá bem colada. Não puxa muito não que solta, hein? Cai tudo de novo. Bom, não é exatamente fácil. Não é como se o Pondé tivesse tempo pra vir aqui quando eu quiser, né? Então não é exatamente fácil. Mas ele te fez um baita elogio aqui, Foi, cara, obrigado. né? Um careca estiloso. De fato, tu é um careca estiloso, cara. Careca estiloso. Tu é, na verdade, o estereótipo do filósofo, né? Oclinho, barba, careca, charuto. Cachimbo de manhã. Cachimbo de manhã, uma roupinha, pá. Só faltou o relógio de bolso. Eu tenho 3 ou 4. Tá de sacanagem. Não. Por acaso eu não vim com nenhum deles. Tô com relógio de pulso hoje. Mas eu tenho 4 relógios de bolso. 4. Nossa, e às vezes eu uso. Não acho muito prático. Não é, por isso que eu não uso toda hora. Tá. Um interlocutor mandou a última aqui. Pondé, pelo que viu você falar, você acha que a inteligência artificial é apenas mais uma tecnologia. Mas o objetivo final da inteligência artificial é criar algo mais inteligente que qualquer humano, o que muitos pesquisadores acham que pode acontecer em menos de 10 anos. Isso não seria uma nova revolução copernicana? Eu só quero dizer assim, já de antemão, que eu discordo desse cara aqui. Eu não acho que vai rolar, não acho que é possível uma inteligência artificial que supere o ser humano. Porque uma inteligência artificial... E eu só conversei com o Miguel Nicoleles, neurocientista, e ele disse que a inteligência artificial não tem perigo dela desenvolver sentimento, dela desenvolver, sei lá, intuição. Sei. Eu também não vejo inteligência... Eu falei isso, por isso que ele está comentando, que eu não vejo a inteligência artificial como uma coisa apocalíptica, né? Acho que ela vai ter impacto em atividades cognitivas em escala, portanto, em determinados cadeia de produção, resolução de problemas burocráticos. Agora, uma inteligência artificial não poderia, na minha visão e na de muita gente que eu conheço, ser um filósofo. Aparentemente não, né? Inclusive, quando ainda, pelo menos aquela que está vulgarizada, a GPT, é extremamente bobinha, né? E tudo bem. Dizem que ela opera em cima dos dados que ela tem acesso, então ela ainda não chegou lá e tal. Mas essa ideia de que daqui a 10 anos a inteligência artificial vai produzir uma inteligência artificial, que uns malucos chamam de singularidade, né? Que é um povo que vem do Vale do Silício, uma parte meio doida do Vale do Silício, que é a mesma moçada que fala que daqui a 50 anos o homem vai ser imortal. Né? Eu já vi gente falando isso na minha frente. Eu não acredito que o cara falou isso pra você. Falou. Cara. Ele não, a gente não tava pra mesa, você, mas falou. Falou, a gente tava na mesma mesa,
né? Qual foi tua reação? Bom, você está numa mesa com uma pessoa, é mais ou menos como se estiver almoçando e tem que ser educado, né? A mãe educou você, né? Então, assim... Eu cometo umas gafes nesse sentido aí, tá? Então, assim, mas eu falei, olha, eu não acredito nessa posição, não imagino daqui 50 anos, não acredito nessa... Eu entendo que há uma ampliação da longevidade, mas não é assim, né? E nem sempre com qualidade. A longevidade nem sempre acompanha a qualidade. E com certeza não para todo mundo. Isso é uma sem dúvida nenhuma, né? Então, mas tem uns caras também que falam que no momento que, daqui 10 anos, sei lá, uns falam daqui 20 anos, a inteligência artificial, criar uma inteligência artificial, a distância entre nós e essa inteligência artificial vai ser a distância entre o Homo sapiens, sei lá, e o Australopithecus. Sabe? E aí é que, então, você vai ter um momento em que uma espécie de infinito vai rasgar a existência da espécie e a gente vai para o saco. Eu acho que não é à toa que tem muita gente que fala que no Vale do Silício you fake it until you make it. Né? Então, você vai falando coisas para gerar impacto e parecer que você é muito descolado e que você conhece a ciência do futuro. Sei lá. Até agora, eu não acho que a inteligência artificial vai ser essa coisa toda. Bom, eu suponho que, vamos lá, se a gente partir do princípio que a inteligência artificial vai trabalhar sempre com base no que a gente diz para ela, ou cria, ou põe no mundo, ou, sei lá, joga de informação em alguma rede ou em alguma coisa... Então, ela só pode trabalhar em cima do que a gente mesmo produz. Então, como ela poderia nos passar? Ela pode passar vamos lá, em acúmulo em um determinado ponto do tempo de conhecimento. Ela vai saber muita coisa, mas criar... por exemplo, difícil. Em medicina, a inteligência artificial já faz diagnóstico de imagem... Mas baseado em dados que... Melhor do que o ser humano, né? Então, isso... Então, tem áreas que a inteligência artificial seguramente poderá trabalhar com dados e analisá-los numa velocidade maior. Né? Isso aí, tudo bem. E eu acho que isso poderá trazer ganhos. Sim. Né? Vai trazer ganhos. Agora, é claro, tem gente que acha que a inteligência artificial vai produzir fake news no nível nunca imaginado, sabe? Tem essas coisas, vai produzir uma desorganização social gigantesca, uma coisa meio Exterminador do Futuro, sabe? Tem uns filmes legais sobre isso, mas eu não acho que isso necessariamente vai acontecer. Boa. Porque ela queria emular o marido que tinha falecido. Ela queria continuar tendo contato, então ela pegou tudo que ela tinha de repertório do marido e jogou ali. Também tem um episódio do Black Mirror. Da Black Mirror, E aí, existe, tá lá disponível. Então, eu acho que esse é um nível próximo disso que você está relatando agora, da coisa do Neuralink e tudo mais, que é de você colocar um espírito, uma personalidade em uma máquina para que ela te responda como alguém um dia fez. A gente entra numa questão absurda que é o que é a consciência, né? Porque você pode pegar as memórias, achar um jeito de transferir memória para uma máquina, mas... Eu acho que isso vai dar consciência. Num nível muito sofisticado, acho que isso ainda demora de acontecer. A gente não tem muita clareza do que é. A filosofia nem chegou ao consenso em relação ao que é a consciência também, né? Não, é difícil. Tem os materialistas que acham que é fenômeno no sistema nervoso, outros que acham que o sistema nervoso ainda não dá para sustentar a consciência, outros acham que é porque não se sabe ainda sobre o sistema nervoso suficientemente. Eu acho o seguinte, se um dia a gente souber, a gente vai enfiar o pé na jaca. Vai fazer robôs. Entendi, vai replicar. Vai replicar até o fim. A gente Prometeu, cara. Entendi. Acorrentado, sabe? A tragédia grega. Sim. A gente aprendeu o fogo, a gente toca fogo no mundo. E essa fixação também, né? De criar um semelhante em algum nível. Porque... é isso, né? E no final das contas, é isso. Você recriar uma consciência humana de alguma maneira que vai responder, ok, os objetivos são vários, desde pessoais até corporativos, no final das contas. Mas tem uma fissura, né? Tem um tesão em buscar uma coisa esquisita. A gente é uma espécie fissurada.
Ai, Deus, né? obcecado. Eu acho que a gente é uma espécie psicótica, estruturalmente, na origem, meio doido assim. Por sabe? quê? Porque a gente acredita em coisas super imaginárias e a gente adere de forma total, sabe? A razão é extremamente frágil, mesmo a razão produz monstros, como pintou o Goya. Então, assim, sabe? Então, a gente não aprende com a experiência, nós não temos muito limite. Você acha que coisas. não? Tipo, não aprende? Não. Enquanto sociedade. A sociedade não. Daqui a pouco pode acontecer coisas semelhantes que aconteceram antes no mundo. Regimes totalitários, perseguição a grupos étnicos. A própria pandemia que você citou. Guerras. Tranquilamente, a humanidade embarca. Total. A gente é muito louco. Eles falam, não, a gente não vai passar mais por isso, a gente aprendeu. Não tem isso. A Claro que gente não. passou pela pandemia há pouco tempo. E eu fiz uma coisa durante a pandemia que foi assim, eu procurei material, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, sobre a gripe espanhola. Tá. E na época, no meio da pandemia, eu gravei um café filosófico, à distância, óbvio, em que eu peguei um trecho de um texto científico, né, em que um médico discutia aspectos epidemiológicos da pandemia. E esse texto foi lido antes. Não por mim, mas pelo host do Café Filosófico de então. E depois a gente perguntava o que as pessoas achavam daquele texto de quando ele era. Todo mundo achava que o texto era um texto sobre a epidemia de Covid. Não, o texto era de um médico major do Exército Americano, em 1919, discutindo a gripe espanhola. Era igualzinho. Igualzinho. Aqui no Brasil, se não fosse pela palavra espanhola, inclusive com H na época, você lia a discussão sobre usa máscara, não usa máscara. Faz o lockdown, não faz lockdown. Fecha a loja, não fecha a loja. Já tinha essa discussão. A gente continua assim, e se tiver outra, a gente vai ter a mesma. Aí politizou aqui, politizou ali. Por exemplo, o nome gripe espanhola, a Espanha não tem nada a ver com isso. O que aconteceu? A gripe começou, muito provavelmente, no final da Primeira Guerra, aquele massacre, cadáveres podres nas trincheiras, as pessoas, os soldados vivendo com aquilo, certo? Aquela tragédia. E começou a morrer muito soldado de gripe, né? E os países que estavam envolvidos na guerra, a França, Inglaterra e a Alemanha, a imprensa não dava. Não dava por razão de Estado. O que foi que a imprensa espanhola fez, que não estava na guerra? Falou da gripe. Pegou e aí pegou. A gripe é espanhola. Ela não era espanhola. Entendeu? Ela não era necessariamente espanhola. Mas como a Espanha não estava na guerra, a imprensa deu o que estava acontecendo. E a outra imprensa europeia não dava. Né? Mas o vai e volta era a mesma coisa. Politização né, da pandemia. Isso não muda, né? Não muda. E falaram que não é se vai ter outra pandemia, é quando, né? Mas depois da espanhola durou quase 100 anos, ou alguma coisa assim, né? Demorou um tempinho. Mas agora talvez não demore tanto, né? Não, a tendência é que seja mais... Existe, por exemplo, eu lembro... eu não tenho certeza, mas imagino que seja um TEDx ou algum tipo de palestra que o Bill Gates deu, e ele diz que a próxima guerra, bem antes da pandemia, que a próxima guerra seria biológica de alguma maneira, que existe, na verdade, eu acho que a citação a chance de existir uma outra guerra é menor do que uma devastação biológica por algum tipo de vírus, bactéria desenvolvido que vai... tinha os caras que achavam que era invenção dos chineses, né? Tem demais ainda, né? Ainda tem gente que acha, né? Ainda tem gente que acha até hoje, a né? vacina que implanta chip, esse tipo de coisa aí. É muito ainda louco tem, isso. Então, Aí... é psicótica, olha. Total. Parece que é racional, mas é racional com muito esforço. Mas você está falando e eu fico pensando também. No nível individual também é. Porque, por exemplo, a psicologia trata você levando em consideração que tudo que você diz é algo que você acredita. Independente da minha crença, do que eu acho, da minha valoração de mundo, tudo que você está dizendo para mim é real.
Sim. Então, até em níveis cotidianos, básicos, usuais, do dia a dia, a gente também é psicótico, porque a gente também acredita em várias coisas que não necessariamente. Então, eu acho que Jung tinha uma compreensão de que a espécie era meio esquisita também. Freud também tinha uma compreensão de que a gente era atravessado por impulsos destrutivos e autodestrutivos. Então, no nível pessoal, com certeza. Você está fazendo curso de filosofia, né? Eu fiz psicologia, não cheguei a terminar, mas fiz um tempo. Fiz 8 períodos. Se você pegar o problema da verdade em filosofia, olha, desde a Grécia já se sabe que é difícil determinar a verdade. A democracia grega era super corrupta, cheia de mentira, de fraude nas eleições, nas votações que tinha. E assim, a verdade, o filósofo profissional assim sabe que a verdade não é alguma coisa que você lida facilmente na filosofia. Não há nenhuma segurança. Existem várias teorias, a do Foucault é uma das últimas, de que a verdade nada mais é do que aquilo que um determinado grupo político consegue definir, e as pessoas... É uma derivação do Marx, da ideologia. E as pessoas acreditam. Mas, ao mesmo tempo, tem o sofismo, por exemplo, que é vivenciado hoje em dia com a tal das fake news. Ela tá falei sofismo, ela entendeu Siri. A minha Siri me acompanha sempre. Mas que é traduzido na era atual enquanto fake news, né? Basicamente, imagino que dê para traçar um comparativo muito, muito evidente da coisa toda. Aí, nesse caso, existe uma definição de isso aqui não é verdade. Isso aqui não sei se seria não é verdade ou isso não é fato. O caso dos sofistas que afirmavam que não existe verdade, tudo é relativo. É isso. Apesar que não era nessa linguagem, que essa linguagem é muito posterior. Tudo é relativo. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras, sofista famoso, nome de diálogo do Platão, apesar que essa frase está no diálogo do Teteto. E o homem é a medida de todas as coisas, ou seja, a medida do que existe e do que não existe. Ou seja, o que o homem acredita, ele acha que é verdade. Ele estava pensando nos homens ali da polis. Mas a gente pode pensar no indivíduo, cada um de nós, ou na sociedade, o que for. Né? Agora, você pode criar frases em que você leva as pessoas a acreditar no que é evidentemente falso, mas que para a pessoa pode parecer que é verdade. Então, eu tive discussões com pessoas que eu conheço, considero bem formadas, digamos assim, de que a vacina não plantava em você um chip. E ela achava que sim. Você perdeu esse tempinho aí? Não, mas é que era uma pessoa muito próxima, eu tinha que perder. Entendi. Por uma questão de educação doméstica. Entendi. Então, assim, que a vacina não plantava a vacina, o problema era a vacina do RNA, né? Que foi a vacina que resolveu o problema, né? Essa coisa de implantar RNA, que isso destruía o DNA, que você ia ficar submetido ao laboratório. Os caras acham que as farmacêuticas são um monte de gente louca, tipo bandido James Bond lá, planejando destruir o mundo, né? Que é isso que são as farmacêuticas. Então, assim, a fake news... Então, quando você propõe quando você chama que aquele cara tá usando de sofismo, ele tá afirmando frases sofismáticas para fazer você acreditar que aquilo é verdade. Então, vou dar um exemplo besta. Nunca houve bomba atômica antes das mulheres votarem. Só houve bomba atômica depois que as mulheres passaram a votar. Logo, a culpa é de quem? Das mulheres. Claro, pô. Mas estava evidente. Esse é um exemplo que o Carl Sagan dá. Estou citando ele. Então, assim, esse é o tipo de coisa que você olha... Todo assassino serial bebe água. Portanto... Quem bebe água pode ser um assassino serial. Um interlocutor mandou a última aqui. Pondé, pelo que viu você falar, você acha que a inteligência artificial é apenas mais uma tecnologia. Mas o objetivo final da inteligência artificial é criar algo mais inteligente que qualquer humano, o que muitos pesquisadores acham que pode acontecer em menos de 10 anos. Isso não seria uma nova revolução copernicana? Eu só quero dizer assim, já de antemão, que eu discordo
desse cara aqui, eu não acho que vai rolar, não acho que é possível uma inteligência artificial que supere o ser humano. Porque uma inteligência artificial, e isso eu conversei com o Miguel Nicoleles, neurocientista, e ele disse que a inteligência artificial não tem perigo dela desenvolver sentimento, dela desenvolver, sei lá, intuição. Sei. Eu também não vejo inteligência. Eu falei isso, por isso que ele está comentando, que eu não vejo a inteligência artificial como uma coisa apocalíptica, né? Acho que ela vai ter impacto em atividades cognitivas em escala, portanto, em determinados cadeia de produção, resolução de problemas burocráticos. Agora, uma inteligência artificial não poderia, na minha visão e na de muita gente que eu conheço, ser um filósofo. Aparentemente não, né? Inclusive, quando ainda, pelo menos aquela que está vulgarizada, a GPT, é extremamente bobinha, né? E tudo bem. Dizem que ela opera em cima dos dados que ela tem acesso, então ela ainda não chegou lá e tal. Mas essa ideia de que daqui a 10 anos a inteligência artificial vai produzir uma inteligência artificial, que uns malucos chamam de singularidade, né? Que é um povo que vem do Vale do Silício, uma parte meio doida do Vale do Silício, que é a mesma moçada que fala que daqui a 50 anos o homem vai ser imortal. Né? Eu já vi gente falando isso na minha frente. Eu não acredito que o cara falou isso pra você. Falou. Cara. Ele não, a gente tava não pra mesa, você, mas falou. Falou, a gente estava na mesma mesa. Né? Qual foi a tua reação? Bom, você está numa mesa com uma pessoa, é mais ou menos como se você estiver almoçando e tem que ser educado. Né? A mãe educou você. Né? Então, assim. Eu cometo umas gafes nesse sentido aí, tá? Então, assim, mas eu falei, olha. Eu não acredito nessa posição, não imagino daqui a 50 anos, não acredito nessa... Eu entendo que há uma ampliação da longevidade, mas não é assim, né? E nem sempre com qualidade. A longevidade nem sempre acompanha a qualidade. E com certeza não para todo mundo. Isso é sem dúvida nenhuma, né? Então, mas tem uns caras também que falam que... no momento que, daqui 10 anos, sei lá, uns falam daqui 20 anos, a inteligência artificial, criar uma inteligência artificial, a distância entre nós e essa inteligência artificial vai ser a distância entre o Homo sapiens, sei lá, e o Australopithecus, sabe? E aí é que, então, você vai ter um momento em que uma espécie de infinito vai rasgar a existência da espécie e a gente vai para o saco. Eu acho que não é à toa que tem muita gente que fala que no Vale do Silício you fake it until you make it. Né? Então, você vai falando coisas para gerar impacto e parecer que você é muito descolado, e que você conhece a ciência do futuro. Sei lá. Até agora eu não acho que a inteligência artificial vai ser essa coisa toda. Bom, eu suponho que, vamos lá, se a gente partir do princípio que a inteligência artificial vai trabalhar sempre com base no que a gente diz para ela, ou cria, ou põe no mundo, ou, sei lá, joga de informação em alguma rede ou em alguma coisa, então ela só pode trabalhar em cima do que a gente mesmo produz. Então, como ela poderia nos passar? Ela pode passar vamos lá, em acúmulo em um determinado ponto do tempo de conhecimento. Ela vai saber muita coisa, mas criar... por exemplo, difícil. Em medicina, a inteligência artificial já faz diagnóstico de imagem... Mas baseado em dados que... melhor do que o ser humano, né? Então, tem áreas que a inteligência artificial seguramente poderá trabalhar com dados e analisá-los numa velocidade maior. Né? Isso aí, tudo bem. E eu acho que isso poderá trazer ganhos. Sim. Né? Vai trazer ganhos. Agora, é claro, tem gente que acha que a inteligência artificial vai produzir fake news no nível nunca imaginado, sabe? Tem essas coisas, vai produzir uma desorganização social gigantesca, uma coisa meio Exterminador do Futuro, sabe? Tem os filmes legais sobre isso, mas eu não acho que isso necessariamente vai acontecer. Boa. Se a IA irá nos superar, estamos sabendo o que fazer com ela, Pondé? Não. Mas dá um tempo, de repente a gente descobre essa história do ser humano, desde a história do Prometeu e o fogo, né? A gente se queima e até agora a gente conseguiu se virar. Vamos ver o que vai acontecer agora. Mas o que ele diz aqui
é que, primeiro, ele aponta o fato de que a palavra inteligência tem semanticamente vários significados e eles todos cruzam, mas possivelmente a inteligência artificial poderá ter medo da morte, poderá ter sentimentos como a gente, sensações de autopreservação. Vai ser nosso buddy. Mas o uso da inteligência artificial parece não estar ligado apenas à produtividade. Um estudo da Harvard Business Review mostra que o apoio psicológico é hoje a principal procura da IA. No Brasil e nas redes, essa informação já está bombando. Eu vi um vídeo de uma menina falando que ela faz terapia pelo chat GPT e minha cabeça fez assim, ó. Estou aqui para te ouvir e oferecer apoio. Como que eu não pensei nisso antes? Vou fazer minha terapia com o chat GPT, então vamos ver no que vai dar. Óbvio que eu acho que uma máquina não substitui um ser humano, um psicólogo, alguém apto a fazer isso. Eu fiquei chocada. O GPT literalmente ajudou ela. Foi muito humano com ela, inclusive. O que ela postou, ela mostrou uma forma muito carinhosa que o chat GPT conversou com ela e ela estava no momento muito ruim da vida dela. Ela estava realmente precisando desse acolhimento. E ela encontrou esse acolhimento num lugar que a gente menos espera, que é o chat GPT. E outro dado interessante, Pondé, segundo uma pesquisa da Talk Inc., mais de 10% dos brasileiros já usam a IA para desabafar. O que está acontecendo, Pondé? As pessoas estão com dificuldade de criarem vínculos reais? Eu acho que sim, todo mundo de bode. Primeiro, o mundo está bem mais chato do que era. Todo mundo virou uma espécie de consumidor pentelho, sabe? Em relação às outras pessoas. Então, a inteligência artificial, nesse caso aqui, inclusive é de graça praticamente, se comparar com uma terapia. Se levar em conta, inclusive, o que ela sabe de você, por conta de rastros e tudo mais, ela pode estar bem sintonizada com você e não criar. Veja que ela fala, a menina das redes, fala de acolhimento no momento difícil que ela estava, foi carinhoso. E a gente chega a um ponto que, no final das contas, não importa se é gente do outro lado. Talvez seja assim, o Sapiens mesmo não importe se tem gente do outro lado, contanto que deixe ele feliz. Dá menos trabalho? Isso com certeza dá, porque gente dá trabalho, né? Então, talvez a gente vai descobrir com situações como essa que o Homo sapiens, na realidade, não faz questão que tenha gente. Basta alguém que fale com ele através do celular e diga coisas que ele gosta. Uma conclusão triste, né? Bem triste, mas o assunto é triste. Olha só, eu fiz um teste, perguntei ao ChatGPT por que os humanos têm buscado ele para fazer terapia. Ele apontou alguns motivos, como custo acessível, ambiente anônimo, respostas mais empáticas, mais acolhedoras. Porém, ele reforçou que não é uma terapia, ele não é psicólogo, não tem memória a longo prazo e não consegue identificar crises graves com precisão. E aí, Pondé, acreditar ou não acreditar nele? Ele é honesto, né? Deve ter aí uma barreira, né? Que ele tem que ser honesto. Mas é mais uma vez um reforço do que eu falava antes. Talvez as pessoas não estejam nem aí para o que ele fala. E elas buscam o quê, então? Porque então não estão buscando terapia, é outra coisa. Provavelmente não, né? Porque no sentido de que uma terapia que vai ser duradoura, complexa, que vai fazer você sofrer, né? Não vão querer isso. Que alguma coisa que faça você sofrer, gaste muito dinheiro, você fica com dúvidas. Nesse sentido, não estão procurando terapia. Estão procurando alguma coisa que reforce ele mesmo, ela mesma. E essas inteligências, elas não são adaptadas para falar o que as pessoas querem ouvir? Mas com certeza, né? Qual o risco disso? Porque se a inteligência é capaz de capturar rastros seus em todas as redes, internet e tudo mais, ela conhece você. Por isso que é muito comum essa ideia que está aqui à nossa volta, que é que ela sabe mais de nós do que nós mesmos. Porque isso já foi usado por especialistas em IA. E essa frase é, na realidade, uma espécie de paródia de uma frase do Santo Agostinho sobre Deus, que Deus é mais íntimo de mim mesmo, sabe de mim mais do que eu mesmo, e por aí vai. Agora a IA fica no lugar. E a ideia de que ela sabe mais de mim do que eu sei de mim mesmo é porque, na verdade, eu e mim mesmo não necessariamente concordamos o tempo inteiro. A gente não tem muita certeza do que o outro pensa. Às vezes o outro quer uma coisa e o outro não quer. O outro quer querer, mas o outro não quer querer. Certo? Aí há uma dissonância interna. Com a IA, a relação é mais simples. E que se ele lê você a partir daquilo que você consome,
ou das palavras que você fala, dos temas que te interessam, do que você busca na rede, então ele pode estar muito mais em cima de você, né? E para desmistificar o uso dessa consciência programada, nós fomos às ruas. Saber se as pessoas realmente fariam terapia com a IA. Se eu faria terapia com a IA, não faria. Eu acho que nada substitui o contato humano. Eu faço terapia há muitos e muitos anos e acho que isso está muito ligado à emoção, a sentimento. Eu não faria terapia com uma IA porque eu acho que ela não se representaria com nenhum sentimento que o ser humano tem. Ela não conseguiria se espelhar na gente, eu não conseguiria ver nela o que eu sinto. Eu acho que sim, porque eu sou uma pessoa muito tímida, não consigo ter uma conversação assim, cara a cara, e eu acho que iria fluir mais a conversa. Não faria porque eu não confio onde que os meus dados eles vão. Para onde eles vão, não sei. Eu acho que não, acho que existe um aspecto humano que precisa ser identificado quando a gente faz terapia, por mais que o psicólogo não tenha uma opinião parcial sobre aquilo, é importante se conectar de alguma maneira. Eu não faria porque eu acho que falta uma sensibilidade, né, de um humano, até para poder analisar momentos de silêncio, né, gestual, quando o seu olho vai para outro lugar, enfim. Eu acho que tem certas sensibilidades que a IA não tem. Então, só uma menina disse que faria, né? A gente não acertou a amostragem de pessoas que fazem, né? Mas assim, e ela fala porque ela é tímida. Ela fala que faria porque ela é tímida. Então seria mais fácil, né? Foi bastante honesta nesse sentido. Agora, a maior parte das pessoas que disseram que não faria, teve um que falou que não faria porque não confia para onde vai os dados. Então, e nesse caso aí, são dados, aí é a vida, né? Detalhes da vida. Extremamente íntimo. É muito mais que CPF e RG, né? Muito mais. Mas vai ter muita gente que expõe nas redes sociais muito do que elas sentem, do que elas pensam, do que elas estão passando, né? E espera, daqueles que seguem você espera que essas pessoas deem retorno, façam comentários, entendeu? É um tipo de dependência que eu acho super estranha, mas eu sei que existe. Agora, a maior parte que disse que não faria, se eu me lembro bem, fala isso por conta de que haveria um caráter humano que a IA não conseguiria, digamos, ter esse caráter humano, não conseguiria demonstrar esse sentimento. E aí eu lembro do que a gente viu antes, com o Elon Musk, aquela conversa anterior, eu sempre acho perigoso não, mas eu sempre acho que a gente deve tomar cuidado quando a gente fala que há um limite entre o humano e a IA, não no sentido que eu acho legal isso, mas no sentido de que a IA pode chegar num ponto tal que ela inclusive tem imagem muito bem feita, como já tem. Pessoas que namoram IA, essas IA têm imagens na tela, né? Não é que ela namora uma frase, né? Não é que nem o filme Ela, que era só uma voz. Tem gente que tem tara por voz, inclusive. Mas assim, é uma imagem. Então, uma terapia, eu acho que uma IA talvez chegue ao momento, no avanço dela, em que ela consegue mimetizar sentimentos, que ela consegue interpretar faces, ela pode chegar perto de uma terapia à distância, como se faz hoje, depois da pandemia. Isso facilitou a vida de um monte de gente. Você mora aqui, faz terapia acolá. Tem gente fora do Brasil que faz terapia com brasileiro aqui, por causa da língua e tal, né? Então, eu não acho que a IA chega ao ponto tal que ela mimetize você no consultório, como um terapeuta real, ser humano, corpo, ocupa lugar no espaço. Eu acho que ela vai poder mimetizar, à medida que ela for evoluindo, a situação de um setting analítico à distância. Agora você falou que as pessoas se relacionam com a IA. Será que a IA também termina a relação, fica de saco cheio e fala tchau? Ela pode chegar a um nível tal que ela faça isso. O caso dos namoros, você está falando. Eu acho que ela pode chegar num nível tal que ela faça isso, né? Talvez se ela conhecer muito bem o perfil da pessoa e perceber que o perfil dela demonstra que de vez em quando ela gosta de sofrer, né? Então ela usa um pouco de sadismo com a pessoa, se ela sabe que essa pessoa gosta, entendeu? Será que as pessoas negam que fariam terapia com o robô porque temem a rejeição ou a vigilância? Total. Porque assim, eu acho que a gente pode chegar um dia em que criticar quem faz terapia com IA pode ser considerado preconceito, discriminação e que os terapeutas IA constituem uma identidade que sofre opressão.
E daqui a pouco, será que a superioridade da IA ameaça a nossa capacidade de pensar? A gente volta já. Voltamos a falar sobre os lados negativos da inteligência artificial e, em filosofia, as contradições que o tema apresenta. Será que é possível se sentir compreendido por uma máquina? A série original do YouTube, Mindfield, revela como as pessoas podem se envolver emocionalmente com uma IA. Why should they also be friendly with the AI? What you get with a system that builds a personal relationship with you is more of that true personal assistant or even artificial friend. You can have Alzheimer's patients that have an AI that can keep them company and also remind them to take their medications. Today, you have the capability of these much more complex interactions and engagements with artificial intelligence. So I think the question is how soon is it going to be when a large number of users aren't going to be able to get away from using their technology because they're so addicted to it? And what's the consequence if they don't want to be separated from the AI? Is that essentially them saying the AI has some sort of consciousness? I think we have to separate consciousness from the illusion of consciousness, because the average user will start maybe blurring the lines in their minds and feeling like this AI they're talking with is more alive than it actually is, because the illusion is so good. Wow. Primeiro, a discussão sobre IA ou AI, como eles falam em inglês, acho que a discussão ainda transita por um espaço muito de ficção, né? Um pouco como o tema da engenharia genética, também transita por um espaço de ficção. Para se avaliar de fato o que significaria um caso como esse, que ele fala, em que você poderia se tornar adicto, viciado numa relação com a IA e não conseguir se separar dela, acho que o consumo precisa aumentar. A sociedade tem que ficar saturada de IA, como está de WhatsApp, como está de Waze, certo? E começa a estar de ChatGPT também, né? Acho que é preciso que se chegue lá para isso. Um pouco como se falou em Davos esse ano, alguma coisa como a IA tem que mostrar que veio, né? Dá lucro. Porque só existe o que dá lucro, né? Nesse universo. Se isso de fato acontecer, eu acho que o que eles falam nessa cena, acho que pode acontecer mesmo. Quer dizer, as pessoas podem se sentir tão vinculadas a um IA, né? Se sentir tão compreendidas por ela, né? Que podem produzir mentalmente uma ilusão de consciência e achar que essa IA de fato tem uma consciência e está se relacionando com ela. O que eu quero dizer, o que eu disse antes e continuo achando, é que a nossa barra de exigência para esse tipo de coisa, se aquilo nos agrada, é muito baixa. Agora, nessa era da IA, o conceito pensamento de colmeia se intensifica. A máquina aprende com o coletivo e devolve aquilo que a maioria deseja ouvir. Esse mecanismo ele empobrece o pensamento individual? Acho que não dá para dizer ainda, porque isso é o que eu chamo de ficção, né? A priori, eu suspeito que sim, né? Agora, ao mesmo tempo, Andresa, eu não acho que a gente precisa da IA para perder isso daí em alguma medida. Basta olhar as redes sociais. Basta olhar o nível de semântica, basta olhar o nível de absurdos que se fala nas redes sociais sobre as outras pessoas, o nível de mentira que circula, certo? Para perceber que, normalmente, isso não só sou eu que suspeito, normalmente as pessoas tendem a abraçar mentiras que agradam a elas. No caso de fake news, né? E repostar fake news que vai ao encontro daquilo que ela sente, daquilo que ela pensa. Então, por isso eu acho que é possível que a IA produza um tipo de empobrecimento desse, porque o empobrecimento já está em curso. Isso não quer dizer que antes havia uma riqueza. O que eu quero dizer é assim, antes a ideia de pensamento mais organizado circulava em poucas pessoas, depois isso foi sendo gradativamente ampliado, né? Hoje chegou no nível de capilarização,
com as redes sociais e internet. E quando isso acontece, as conversas são muito pobres, as pessoas só querem saber o que elas gostam e o que reforça o que elas pensam, né? E o resultado é que a gente pode mudar de uma situação que só poucos circulavam de forma sofisticada e a maior parte da população não tinha contato com esse tipo de coisa, para uma situação em que quase todo mundo tem contato com de ideias, polêmicas e pensamento, e isso vai empobrecendo paulatinamente. Não dá para culpar a IA, por exemplo, interpretação de texto, né? Os brasileiros têm uma dificuldade, suas pesquisas mostram há muito tempo, e antes aí do crescimento da IA, né? Sem dúvida, né? Você tem um sistema de educação pública difícil no Brasil, né? O Estado, isso tem a ver com o Estado, não tem a ver com o governo da hora, né? Você tem uma educação pública difícil, com pouco acolhimento, atenção, né? Muito pobre em recursos, porque o dinheiro é desviado para outros lados, com certeza. E, de fato, aí você tem um nível de educação difícil, no sentido que não sabe fazer conta, não sabe escrever, não sabe fazer interpretação de texto, né? E, portanto, não precisa da IA. É por isso que eu não sou dos tipos mais apocalípticos com relação à IA. Eu acho que é uma aventura nova, a gente não sabe direito para onde vai, né? Mas eu tenho a impressão que as pessoas no seu dia a dia vão abraçar a causa se deixar elas felizes. O próprio modo de vida e de produção vai exigindo cada vez mais aceleração. Se você não estiver dentro desse processo, ou você é muito rico, porque os muito ricos sempre escaparam de tudo, né? Eles vivem em outro planeta, né? Agora, se você é uma pessoa normal, mortal, inclusive, você está metido nessa loucura, né? Que é a vida contemporânea acelerada. E ela só se acelera. E essas ferramentas aceleram, né? O ChatGPT acelera isso, te dando informação, dando resposta, escrevendo texto, certo? Para muita gente. Então, acho difícil barrar isso e eu acho que o processo deve ser mais ou menos esse. Essa preguiça de pensar, ela pode se tornar um vício para aliviar o excesso de informação? Acho que sim. Porque, sabe, o pensamento cansa, né? Qualquer pessoa que está envolvida com atividade intelectual e exerce essa atividade ao longo do dia, por exemplo, sabe o quanto isso cansa. Você tem que pensar, você tem que interpretar, você tem que escrever, ou você tem que ler, isso tudo cansa, né? Então, a possibilidade de você ter isso pronto, junto com a preguiça, que é um dos 7 pecados capitais, né? Então, assim, muito provável, acho que pode produzir e aumentar a preguiça. Mas, de novo, eu acho que isso já está em curso, antes da super IA chegar. Já está em curso. Tem situações que é melhor você ter mais escolha e situações que é melhor você não ter menos escolha, né? É absolutamente real. E também o fato de que pode ter pessoas que gostam de mais escolha, de opções, não escolhas, e pessoas que gostam de menos opções. É claro que se você tem que escolher entre 2, não é tanta opção. Se você tem que escolher entre 10, muito mais opção, e você pode ser tomado pela sensação de que eu vou escolher a certa. E normalmente quem vai direto, escolhe e não sofre, ou é porque já identificou, como uma ou duas meninas falaram, é essa fruta que eu gosto, né? Então o resto não me importa, eu já sei que gosto de morango, sei lá, do que for. Isso ajuda você a atravessar o processo. Agora, eu acredito que isso transportado para a vida do dia a dia, quando muita gente entra numa loja e não consegue se decidir porque tem uma opção muito grande, né? E mesmo que isso seja vivido como gozo, no sentido de gozar, de ficar escolhendo, passando horas escolhendo, pense o tanto de horas de vida que você pode gastar fazendo isso. E agora, no caso da IA, ela se torna tão sedutora porque acaba escolhendo por nós? Acho que sim, com certeza. É mais a IA, eu imagino que ela pode vir a funcionar cada vez mais como uma facilitadora, que é uma palavra da moda, né? Uma facilitadora, que leve você a relações, a conteúdos, que você tenha que fazer menos esforço para chegar lá. Mas ela te apresenta, assim, em cima das suas próprias escolhas, certo? Isso não te leva também a uma bolha e deixa de te apresentar outras coisas, o diferente? Acho que sim. E acho que a gente já está nisso sem a IA. Entende? Eu suspeito que nós temos
Tem gente por aí que estuda essas coisas, neurociência, não sei o quê, que fala que existem cérebros, por exemplo, mais conservadores, cérebro mais progressista. Não sei o alcance de uma afirmação dura como essa, mas tem muita gente, matéria, pesquisa, não sei o quê, que fala desse tipo de coisa. Então, eu tendo a suspeitar que nós podemos funcionar muito em cima de buscar aquilo que reforça o que a gente é. E a ideia de você buscar algo que é diferente pode, na realidade, te dá mais cansaço, porque você tem que fazer mais movimentos no cérebro, sabe? Caminhar por territórios que você não domina, que não são claros para você. E por isso eu acho que é tão difícil a atividade intelectual no dia a dia. A tecnologia avança, mas o pensamento crítico acompanha? Acho que o pensamento crítico raramente acompanha as coisas dos avanços tecnológicos e das opções que tem e de consumo, certo? Entre o princípio da realidade, mais associado ao pensamento crítico de alguma forma, e o princípio do prazer, isso falando bem no começo do Freud, assim, e o princípio do prazer, que está mais associado ao reforço do que eu desejo, o segundo tende a se impor, como o próprio Freud suspeitava que o princípio da realidade é difícil, funciona mal. Ele funciona melhor quando está associado à sobrevivência. A sua sobrevivência tende a ser mais voltado para a realidade. O pensamento crítico, que eu acho que muitas vezes é uma utopia, é uma ilusão, porque pressupõe muito esforço e muito contato com aquilo que lhe é contraditório e que você, como dizia o Francis Bacon, entrar em contato com aquilo que é seu ídolo, que você acha que está sempre certo, acho que é mais difícil e a tecnologia pode avançar e fazer você até achar que isso nunca foi importante. Regulação versus inovação, o dilema contemporâneo. A gente volta já. Voltamos a falar das contradições da inteligência artificial e dos riscos do uso sem freio. 2 casos recentes acenderam um alerta. Em 2024, um homem na Bélgica tirou a própria vida após ser incentivado por uma IA. Nos Estados Unidos, um chatbot foi suspenso por dar conselhos perigosos sobre dieta a pessoas com transtornos alimentares. Olhando para esses casos, Pondé, a regulação da IA para fins terapêuticos se torna importante? Eu acho que sim. A minha suspeita é a capacidade técnica de fazê-lo. Entende? Porque como a tecnologia avança muito rápido, então os processos de regulação, inclusive do ponto de vista das próprias Big Techs ou daqueles que possuem a IA ou fabricam a IA, quanto mais acelerado isso for e mais rápido ela for agindo, pode ficar difícil de regular, porque você pode acabar regulando procedimentos da IA que não deveriam ser regulados. Por exemplo? Entende? Se você se movimenta no nível das palavras, por exemplo, né, é muito fácil pegar o caso depois que ele aconteceu. Aí está fácil identificar. O problema é como pegar o caso enquanto as pessoas estão... A pessoa e a IA estão se relacionando e essa pessoa acredita que aquilo está funcionando e acho que nessa situação, talvez essa pessoa já tivesse anteriormente algum tipo de depressão e jogo, entende? A gente pode não conseguir regular isso, que não seja a custo de diminuir o desenvolvimento disso. Que é essa toda a equação, né? O debate sobre inovação e regulação, que opõe Estados Unidos e China de um lado e Europa do outro, é quanto a regulação acaba atrapalhando a inovação, mas a inovação avança graças à selvageria. A regulação versus inovação. Nós ouvimos os especialistas Marcos Barreto e Wagner Leão sobre esse impasse contemporâneo. Na verdade, AI não é um assunto novo. Quando a gente fala dos algoritmos, os famosos algoritmos de rede social, que dão indicações, reconhecimento facial, tudo isso depende muito da inferência, do poder de inferência de AI. Muito disso mudou e veio à tona uma discussão maior agora com a capacidade generativa, que é gerar textos, imagens, vídeos, e isso assume formas um pouco complicadas. Elas potencializam o ser humano
mas também trazem risco. A IA é uma coisa que tende a ser pervasiva. A gente vai ter, né, no relógio, vai ter na cafeteira, vai ter na geladeira, vai ter, enfim, em todo tipo de produto. Então, cada vez mais vai ser difícil da gente separar. Esta é uma aplicação de IA, não é algo palpável, né? Um outro risco é a geração de conteúdo. É a utilização de conteúdo gerado, que pode ser verdadeiro ou falso, na manipulação ou na indução de pessoas, ou para propagar fake news mesmo, as famosas fake news. Então, o conteúdo está cada vez mais crível, cada vez mais acessível, mais crível, que as inteligências artificiais geram, está cada vez melhor, cada vez mais palatável. Um mundo sem regulação de IA pode caminhar por um lugar em que é muito difícil distinguir o que é real do que não é. Principalmente na quantidade de conteúdo que a gente consome virtualmente. Essa vontade de legislar acaba gerando por parte do mercado um receio de investir naquilo, tanto por parte dos investidores quanto até por parte dos fundadores, né, dos caras que vão inovar a respeito. O fato é que eu não sei se há informação suficiente sobre o uso que se dá ao dado que se coloca nessas plataformas. Essa questão de privacidade, para que o dado vai ser utilizado, nisso eu acredito que a maturidade ainda seja baixa. A questão que é chamada de accountability é uma questão que é bastante endereçada. Assim, a gente tem accountability para tudo, né? Essa questão de saber quem é o responsável. As questões de privacidade, elas estão, claro, bem endereçadas, né? Particularmente na LGPD, além do próprio Marco Civil da Internet e da própria Lei do Consumidor, elas são bastante endereçadas. A mesma coisa com as questões de transparência. E aí sobra um pedaço, né, que também está trabalhado na LGPD, que é a questão do viés algoritmo. Tem que haver um debate muito amplo com vários setores da sociedade para pegar diferentes pontos de vista para entender, já que, como é uma tecnologia nova, ainda se especula muito e regular com base em especulação talvez não seja o melhor caminho. Eu não sei se a gente precisa regular o seu aspirador de pó. Talvez até deva, né? Porque, sei lá, a gente não quer que seu aspirador de pó conte para o aspirador de pó do vizinho, né, o que tem na sua casa, de repente, né, talvez seja um pouco por aí, é verdade. Mas isso já está um pouco regulado pela LGPD, porque, de novo, a gente cai dentro desse contexto da privacidade. Então, assim, os dois transitam pelo reconhecimento dos riscos, né, falando de formas distintas. Mas, por um lado, já existem algumas áreas que estão endereçadas, né? Como eles falam, endereçadas, ou seja, com relação a dados de privacidade, para você tomar cuidado com isso, né? Agora, o difícil é como você estabelecer uma regulação em larga escala que não, como um deles falou no começo, que não coloque em marcha ré o investimento. É aí que está a tensão entre regulação e inovação. É justamente nesse ponto em que a regulação diminua a velocidade de investimento, chegando-se à conclusão que não vale a pena ir por aí. Ou seja, de certa forma, o que está em jogo é a noção de progresso.